Módulo 2. Boas práticas no manejo da castanha. Iniciamos o segundo módulo do curso. Nele, você aprenderá sobre o manejo da castanha. Você irá entender o processo de pré-coleta, atividades da coleta e, por fim, as atividades de pós-coleta. O extrativismo sustentável se baseia na visão de exploração de produtos florestais não madeireiros, aliada à conservação da floresta nativa, na medida em que combina conhecimentos e práticas tradicionais, diversas técnicas de coleta e extração de produtos florestais e conservação das áreas de manejo. É isso mesmo, Carlos. Dessa maneira, valoriza-se quem vive na e da floresta. Por meio de boas práticas de manejo do fruto da castanha do Brasil, será possível aprimorar o planejamento do trabalho a ser realizado, o que poderá incrementar a produtividade e a qualidade dos produtos a serem extraídos, e ainda garantir boa qualidade de vida dos extrativistas e do ambiente em que vivem. O sistema de produção tradicional é baseado na unidade familiar, administrada diretamente pelo produtor e denominada de colocação. Este sistema não envolve maiores investimentos tecnológicos, consistindo, basicamente, em técnicas tradicionais de coleta, amontoa e quebra dos ouriços, além do armazenamento na mata e transporte para as usinas de beneficiamento. Saiba mais. A descrição das etapas do manejo e os cuidados para o controle higiênico-sanitário de castanha do Brasil são apresentados nos documentos Procedimentos para o controle higiênico-sanitário da castanha do Brasil na floresta, Castanha do Brasil, Manual de Segurança e Qualidade para a Cultura da Castanha do Brasil, Orientações para boas práticas de manejo da castanha do Brasil, e boas práticas para manejo florestal e agroindustrial de produtos florestais não madeireiros. São informações oriundas do conhecimento técnico-científico e das práticas tradicionais utilizadas por diversas instituições de apoio e fomento que desenvolvem atividades relacionadas ao desenvolvimento da cadeia produtiva da castanha do Brasil. O documento Diretrizes e Recomendações Técnicas para Boas Práticas de Manejo da Castanha do Brasil cita que as boas práticas de coleta tornam-se um parâmetro seguro e de aplicação possível, não apenas por meio de normas, mas também por acordos entre os diversos atores de uma cadeia produtiva. Recomenda que é possível construir um protocolo mínimo de orientações que permitam assegurar que essas espécies serão manejadas de forma a não comprometer a estrutura e a dinâmica das populações envolvidas e o ecossistema no qual estão inseridas. Importante. É importante fazer um mapeamento inicial da área em que será realizada a atividade de manejo, identificando sua situação fundiária. Se é uma área particular, uma área destinada pela União, unidade de conservação, projetos de assentamento, etc., ou uma área destinada estadual. É importante lembrar que, de acordo com a Lei nº 12.651 de 2012, todos os imóveis rurais devem estar inscritos no Cadastro Ambiental Rural. Saiba mais. Pesquise mais sobre o Cadastro Ambiental Rural no portal www.car.gov.br ou procure um órgão ambiental mais próximo de sua comunidade.
Para os casos em que a coleta for feita em áreas de propriedade privada, é preciso solicitar permissão ao dono da área, de preferência por escrito. Quando isso não for possível, recomenda-se obter pelo menos uma declaração expressa na presença de testemunhas. Caso a área de manejo esteja localizado dentro de uma unidade de conservação, como reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável e florestas nacionais, entre outras, todo o processo deve se nortear pelo plano de manejo, pelos planos de uso, pelos acordos de gestão comunitária e ou acordos locais que se caracterizem como instrumentos de gestão. No caso específico de outros territórios, como projetos de assentamento da reforma agrária, também devem ser considerados os instrumentos de gestão existentes. Mas existe alguma forma de organizar as tarefas na fase da pré-coleta? Claro, Tião! Para o planejamento das atividades, sugere-se a construção de um cronograma. Não se esqueça, para entrar na floresta só com equipamento de proteção individual. Entenda que a pré-coleta orienta o que fazer antes de tirar o produto da planta. É nesta etapa que o produtor conhece e define a área de manejo florestal, seu potencial para a coleta dos frutos da castanha do Brasil e estima a produção. Quando bem executadas, as atividades de pré-coleta ajudam a aumentar a eficiência na etapa seguinte, a da coleta dos frutos, encurtando caminhos, melhorando a produtividade e reduzindo danos ambientais e acidentes de trabalho. Nesta etapa, faz-se a caracterização da área, o mapeamento, seleção e marcação das árvores para a produção, a abertura e manutenção de picadas e tratos civiculturais, como o corte de cipós. A aplicação destas técnicas garante uma coleta mais eficiente, melhorando a produção e o trabalho do extrativista. Para aprimorar o cálculo sobre a capacidade de produção, o ideal é que se anote a produção individualizada por árvore, de pelo menos um conjunto determinado de castanheiras. Assim, será possível obter valores precisos da produção média por árvore e por safra. Para tanto, deve-se realizar uma seleção das castanheiras que serão acompanhadas de perto. Você sabia que a proposta de estimar a produção anual é importante para que se inicie o registro de sua produção e comece a cada safra a projetar a produção total de sua área de coleta? Pois é, Ana. Tendo a estimativa da produção, podemos comparar a quantidade planejada com a quantidade coletada de fato. Com isso, podemos nos programar para atender os diferentes tipos de mercado. A primeira atividade a ser realizada é a identificação do castanhal, localização das castanheiras, quantidade de árvores existentes, localização das casas, aldeias, vilas, barracões de armazenamento, rios, igarapés e estradas. Além disso, temos que conhecer a capacidade de produção da nossa área. Vamos tomar como base uma lata de 10 quilos e anotar quantas latas cada castanheira enche com seus frutos. Olá! Você sabe quais são as primeiras atividades da fase da pré-coleta? A primeira atividade que realizamos é a identificação do castanhal, localização das castanheiras, quantidade de árvores existentes, localização das casas, aldeias, vilas, barracões de armazenamento, rios, igarapés e estradas. Agora vamos conferir como é feito o cálculo da capacidade de produção de um castanhal? Para conhecermos a capacidade de produção da nossa área, precisamos anotar quantas latas de 10 quilos cada castanheira enche com os seus frutos. Vamos ver um exemplo? Numa
uma área, temos 12 castanheiras, cada uma produzindo 2 latas de 10 quilos. Assim temos 12 árvores vezes 2 latas igual a 24 latas de 10 quilos na área mapeada. Se temos 24 latas com peso médio de 10 quilos, isso significa que 24 latas vezes 10 quilos é igual a 240 quilos de castanha. Esta é a capacidade de produção em quilos da área mapeada. Simples, não é mesmo? Para calcular a produção por hectare ou outra medida de área, basta dividir essa produção total pelo tamanho das áreas do castanhal. Pode ser feito de maneira bem simples, com um desenho feito manualmente ou também a partir de dados obtidos com aparelho receptor GPS, bússola, passos calibrados, imagem de satélite ou até mesmo fotografias aéreas. Portanto, considera-se um bom mapa aquele que reúne todas as informações da área que se pretende manejar. Durante a coleta desses dados, também são anotados dados de CAP, circunferência medida a 1,30 m acima do solo ou circunferência à altura do peito, e observações sobre árvores produtivas, presença de cupins e cipós e condições do local, como área alagada ou outra restrição. Como resultado, é feito um croquis ou mapa com informações sobre acesso à área de manejo e localização das castanheiras já mapeadas e marcadas, com plaquetas, tinta ou fitas. Seleção das árvores, inventário florestal. Quando for realizar a etapa de inventário florestal, é importante que faça antes a abertura das trilhas e limpeza da área a ser inventariada. Esta medida evita acidentes e facilita a identificação das árvores. Aparelho GPS para envio de informações e imagens georreferenciadas. Prancheta. Prancheta, lápis, borracha, planilha ou caderno de anotações, para anotar o número de identificação da árvore mapeada, a espécie castanheira, andirobeira, copaibeira. Caso você decida mapear outros PFNMs, a circunferência da árvore e a altura do peito, 1,3 metro de altura, e observações sobre sua produção. Por exemplo, está com flores, com frutos imaturos, já está julgando os ouriços, já produziu em alguma safra, ou seja, você se lembra de já ter coletado ouriços dela? Trena de 50 metros, para medir a distância das árvores em relação às trilhas. Fita métrica ou trena, para medir a espessura das árvores. Caso você tenha uma fita diamétrica, você pode anotar diretamente o diâmetro da árvore ao invés de sua circunferência. O importante prego, martelo, plaquetas de alumínio ou fitas de plástico resistente, para identificar com um número de ordem ou mesmo anotando na planilha ou caderno cada árvore inventariada. Fixe a placa identificadora ou amarre a fita no prego fincado no tronco da árvore. Principais equipamentos de proteção individual: botas, capacete, calça comprida, luvas, bainha para o facão, para envio de informações e imagens georreferenciadas. Equipamentos de proteção individual: botas, capacete, calça comprida, luvas, bainha para o facão, para reduzir os riscos de acidentes causados por animais peçonhentos, por queda dos ouriços, pedaços de galhos ou cipós, por contato com espinhos, pedaços pontiagudos da vegetação ou com o próprio facão, entre outros riscos.
Para a realização do mapeamento, devemos elaborar uma ficha para anotações das informações a serem coletadas na floresta durante o mapeamento. As principais informações a serem coletadas são: circunferência das árvores medida à altura de 1,30 m acima do solo, coordenada geográfica da árvore, número da plaqueta de identificação da árvore, estimativa de produção. Pode-se utilizar a unidade local, mas deve-se ter um referencial em quilo ou em hectolitro. Informações sobre floração, produtividade, existência de cipó, presença ou ausência, oco no tronco, presença ou ausência. Na sequência, realiza-se então o mapeamento das árvores. O método mais utilizado é com receptor de GPS. Esse momento deve ser planejado e realizado junto com o extrativista que maneja o castanhal. Deve-se planejar o trajeto a ser percorrido e a estimativa de dias de trabalho. Recomenda-se uma equipe de no mínimo 3 pessoas para realizar as atividades de operação do GPS, identificação e medição das árvores e anotação dos dados. Deve-se utilizar uma ficha de mapeamento com informações sobre o produtor, a localização da área e dados das árvores. Observe o modelo. É importante configurar o aparelho GPS escolhendo o tipo de coordenada e datum normalmente utilizado pelas instituições locais. Logo após o trabalho de campo, é fundamental passar os dados colhidos pelo GPS para o computador em pastas com indicação de data. No mapeamento e marcação de todas as castanheiras adultas e jovens, árvores com porte para produção, mas que ainda não produzem, da colocação, serão selecionadas as árvores a serem exploradas. A recomendação é que seja adotada a circunferência da árvore medida à altura de 1,30 m acima do solo, CAP, maior ou igual a 90 centímetros. Ou o diâmetro da árvore medida à altura de 1,30 m acima do solo, DAP, maior ou igual a 30 centímetros para o mapeamento das castanheiras. Além do CAP, o inventário pode trazer informações sobre a produtividade da árvore, presença de cipós, entre outras informações que tenham relação direta com a produtividade de cada indivíduo. Levantamento do potencial produtivo. Nesta fase, devem ser mapeadas as castanheiras com circunferência à altura do peito mínima de 30 centímetros e identificados os pontos de amontoa e quebra dos frutos nos casos em que há predeterminação desses pontos. Em uma ficha de campo, devem ser anotados os seguintes dados: identificação da árvore, localização ou numeração, georreferenciamento opcional, circunferência à altura do peito, informações sobre a presença de florescência, identificação do estado da copa em relação à sua forma, classificando-a em boa, quebrada ou ruim com galhos comprometidos. Produção estimada, opcional. Essa variável deve ser anotada nos casos em que o produtor tem uma estimativa média de produção para as árvores. Ocorrência de cipós entrelaçados na copa, causando má formação dos galhos ou comprometendo a copa. Esses dados são úteis ao monitoramento da produção e possibilitam a indicação de possíveis tratos silviculturais na etapa de conservação das áreas de coleta. O potencial produtivo para o manejo da castanha do Brasil é determinado por meio de um inventário florestal que, com base na contagem de plantas consideradas produtivas, permite que se faça uma estimativa da produção para toda a área de manejo. O inventário florestal indica se a floresta está se expandindo, se novas árvores estão crescendo na floresta, se estão saudáveis, a que espécies pertencem e qual seu potencial produtivo.
Saber como as espécies se distribuem é importante para trabalhos de regeneração de áreas degradadas. De posse desses dados, poderão ser geradas as seguintes informações: identificação da estrutura e dinâmica populacional, curva diamétrica e estágios de desenvolvimento. Critérios para definir as árvores produtivas para a safra. Estimativa da produção da área por hectare e por árvores e para a safra anual. A contagem das castanheiras deverá ser registrada em ficha de campo, organizada com o nome da área, quantidade de castanheiras, classificação da árvore produtiva, jovem e improdutiva e estimativa de quantidade de frutos. Estimativa de produção. Deve-se estimar a produção da castanha do Brasil considerando sempre o contexto regional e as unidades de medida, lata, saca, hectolitro, etc., dando um referencial em quilograma, assim como apresentar a estimativa da produção por área castanhal e indicar a quantidade de castanheiras. Os dados coletados nos levantamentos das áreas de produção, seja por censo, seja por inventário florestal, geram as seguintes informações: quantidade de árvores nas diferentes classes de diâmetro, a partir do diâmetro mínimo estabelecido para a realização do inventário florestal. Quantidade de árvores consideradas produtivas, considerando o potencial total de produção por classe de diâmetro e ocupação do dossel. Estágios de vida, crescimento, recrutamento e mortalidade, densidade e frequência. Estimativa da produção por árvore e total, quilos, sacas, etc. Que tal agora a gente ver um exemplo de tabela? É comum encontrar ao redor das castanheiras restos de ouriços, inteiros e ou quebrados, das safras passadas. O contato dos ouriços e castanhas com o solo, em temperatura elevada e umidade durante todo o ano, favorece o desenvolvimento e proliferação de fungos. Portanto, é necessária a limpeza da base das castanheiras antes do início da nova safra, com o objetivo de eliminar ouriços e restos de castanhas da safra anterior, como medida preventiva e diminuição da contaminação dos frutos da nova safra. Esta prática é importante para manter a qualidade do produto, pois evita sua contaminação por substâncias prejudiciais à saúde humana. Saiba mais. O corte de cipós deve ser feito não só nas árvores que serão exploradas, mas como em castanheiras jovens que ainda não produzem frutos. Com o corte de cipós, as plantas jovens são liberadas para que cresçam e se desenvolvam sem impedimentos, enquanto as árvores produtivas têm a sua produção favorecida, uma vez que o lançamento de folhas novas está diretamente relacionado com a floração e, consequentemente, a produção de frutos. O corte de cipós só deve ser realizado para esses dois objetivos, pois também são importantes na floresta, sendo fonte de alimento para a fauna, entre outras interações. Nossa, Chica, é isso aí! Luvas, capacete e botas. A mudança dos hábitos e costumes é importante quando se quer melhorar a produção e qualidade do produto que trabalhamos. Gostei, Ana. Muitas atividades da pré-coleta nós da comunidade já fazíamos, mas nem sempre a gente anotava e poucos usavam os equipamentos de segurança. Isso eu já aprendi. E agora? Vamos para a etapa da coleta? Essa eu quero acompanhar direitinho. Esta é a etapa em que se realiza o manejo propriamente dito,
desde a extração ou coleta dos produtos florestais não madeireiros até a sua retirada de dentro da floresta. É quando se põe em prática o que foi planejado na pré-coleta, os locais em que a castanha será coletada, áreas, quando e quantas vezes as coletas serão feitas, ciclo e periodicidade, e as técnicas e ferramentas que serão utilizadas. Além disso, é importante prever ações que reduzam impactos ou danos ao meio ambiente, como planejar os caminhos e acessos que serão utilizados na coleta, cuidando para que estejam limpos e bem sinalizados. É importante realizar atividades que assegurem a eficiência da extração da castanha do Brasil, com redução de riscos de acidentes e sem perda de qualidade dos frutos. Trata-se de atividades ligadas ao preparo e à manutenção das áreas produtivas, realizadas ao longo do ano e fora do período de coleta. Nesta etapa, deverá ser definido um plano de coleta com a seleção e identificação dos castanhais produtivos, dos que serão destinados à coleta e daqueles que deverão ser mantidos sem coleta, para atender às necessidades da fauna local e para a regeneração natural da espécie. Importante! Do plano deverá constar também a localização das áreas de coleta, a quantidade de árvores destinadas à coleta, a descrição do período de coleta, o tempo de descanso das áreas de coleta, o tempo de empilhamento e de quebra. Antes da coleta, deve-se realizar a limpeza embaixo das castanheiras para evitar acidentes com animais peçonhentos. Para esta tarefa, deve-se utilizar uma vara de cabo longo com uma foice na ponta. É recomendável definir uma planilha para controle da coleta, identificando áreas de coleta, dias de coleta, quantidade de árvores visitadas, quantidades coletadas, quilos, número de pessoas envolvidas no trabalho, entre outras informações. O plano de coleta poderá ser refeito conforme a necessidade local, anual, bienal ou trienal, e sempre que houver necessidade de alterações. Planilha para controle de coleta. Área de coleta, dias de coleta, quantidade de árvores, quantidade de coletas envolvidos no trabalho. A queda dos ouriços de castanha do Brasil acontece no período chuvoso, de maior índice pluviométrico, entre os meses de novembro a fevereiro. É nessa etapa que se realiza o manejo na prática, ou seja, a coleta dos produtos até a retirada de dentro da floresta. Os ouriços devem ser coletados em intervalos estabelecidos durante a safra, evitando-se o pico de queda por questões de segurança, mas também evitando que os ouriços fiquem muito tempo no chão da floresta para diminuir a contaminação por fungos. Por outro lado, a coleta após a intensa queda dos ouriços faz com que os animais tenham tempo suficiente para dispersarem as sementes, favorecendo a manutenção dos castanhais ao longo do tempo. Para fazer a coleta com segurança, os coletores devem usar capacetes, além de retirar e amontoar os ouriços que estão debaixo das castanheiras para fora do alcance de suas copas. O planejamento da coleta e a definição do castanhal e da trilha a ser percorrida ocorrem a partir das atividades realizadas na etapa de pré-coleta. Com base nas diretrizes técnicas para as boas práticas de manejo, é recomendada a realização de um plano de coleta, que deve conter basicamente os principais caminhos utilizados durante a coleta, descritos no mapa, desenho ou croquis, identificação e localização das árvores que serão visitadas para a coleta e, caso existam, os pontos de amontoa e quebra, descrição das etapas de coleta como época da coleta, período em meses, tempo de amontoa em dias, forma de seleção das castanhas durante a quebra, estratégia de transporte, tempo e meio de transporte, da floresta para o armazenamento primário.
planejamento pode variar conforme as características de cada local e poderá ser atualizado conforme a necessidade local, anual, bienal ou trienal, e sempre que houver necessidade de alterações. Por exemplo, no estado do Acre, existem muitos extrativistas que coletam castanha e, geralmente, cada família possui um castanhal dentro de sua propriedade, o que facilita o planejamento e a coleta, que é realizada na mesma trilha todos os anos. No Pará, é comum encontrarmos castanhais coletivos, onde várias famílias coletam nas mesmas áreas e muitas vezes utilizando as mesmas trilhas de coleta. Portanto, a elaboração do plano de coleta deve ser discutida entre os produtores, levando em consideração as condições regionais, logística e sistema de coleta, e ambientais, época de queda dos frutos, período de chuvas ou secas, entre outros. No planejamento da atividade, devem ser considerados todos os materiais e equipamentos necessários para o processo de coleta da castanha do Brasil, os quais podem evitar ou minimizar acidentes pelos coletores, bem como garantir o controle higiênico sanitário da castanha. Dentre os principais materiais e equipamentos, destacamos: clique em cada equipamento. Principais equipamentos de proteção individual, EPIs. Calça comprida, botas, luvas, camisa de manga longa e capacete. Os equipamentos de proteção individual, mais que obrigatórios, podem salvar vidas, principalmente quando a coleta é realizada durante a época de queda dos ouriços. Sacos e paneiros, utilizados para reunir e transportar as castanhas coletadas na floresta e também para o transporte da floresta até a cidade. Terçado, mão de onça ou luminária. São usados para içar o ouriço que está no chão e levá-lo até o paneiro localizado nas costas, evitando o movimento de abaixar para coletar com a mão e também minimizar a possibilidade de ataque de animais peçonhentos, uma vez que cobras, escorpiões e aranhas costumam habitar o amontoado de castanheiras que estão na mata. Lonas plásticas ou folhas de palmeiras, usados para evitar o contato das castanhas com o chão da floresta, minimizam a ocorrência de fungos que produzem a aflatoxina ou o armazenamento de água dentro dos frutos. Também são... E aí, Chica, está se acostumando com o capacete? Muito melhor e mais seguros. Os instrumentos utilizados na coleta, como facões, cestos, paneiros ou sacos, devem estar limpos e conservados para evitar outros tipos de contaminação. A Instrução Normativa número 11 de 2010 do MAPA, que descreve os procedimentos para o controle higiênico sanitário da castanha do Brasil, determina que sejam feitos os registros de todos os procedimentos realizados durante as atividades, os quais devem ser feitos pelos próprios integrantes da cadeia. Tem como objetivo comprovar a aplicação das medidas de prevenção e redução da contaminação da castanha do Brasil por aflatoxinas. Por esta razão, são denominados como autocontrole. Os registros podem ser feitos em cadernetas de campo ou fichas, as quais devem descrever o início e o término de cada etapa realizada. O quadro ao lado representa o modelo de registro dos procedimentos durante a coleta. Os registros também devem ser feitos pela associação ou cooperativa, caso o grupo realize a comercialização por meio dessas organizações. Clique em Importante.
Importante. É importante também realizar o acompanhamento e monitoramento da produção, por meio da anotação de toda a produção de castanha coletada durante a safra. Essa atividade poderá auxiliar futuramente no cálculo da estimativa da capacidade de produção do castanhal. Com base nas árvores mapeadas, é realizada a anotação de produção por árvore. Isso é importante para saber se a quantidade produzida varia de uma safra para outra. Essa ferramenta pode auxiliar a negociação da venda da castanha com o mercado consumidor. Clique aqui para visualizar o modelo de ficha para controle da produção. Nas áreas de manejo de difícil acesso ou distantes da comunidade, o aconselhável é fazer um pré-armazenamento em estruturas semelhantes aos girais, feitos de galhos da floresta e construída a, no mínimo, 80 centímetros do chão. Este armazenamento deve ser feito no menor tempo possível, sendo quebrados posteriormente. Neste tópico, iremos tratar do transporte do produto da floresta para a casa do extrativista ou paiol, familiar ou comunitário. Após a quebra e embalagem, o transporte geralmente é feito por animais de carga em sacos de ráfia ou por pessoas utilizando cestos de fibras naturais, denominados paneiros. Em ambos os casos, os materiais devem estar limpos e em boas condições. Recomenda-se transportar as castanhas no mesmo dia da quebra dos frutos. Durante todo o transporte, é importante que as castanhas não entrem em contato direto com o corpo do animal. Portanto, deve ser colocada uma cobertura entre os sacos e o pelo do animal. O documento Diretrizes Técnicas para as Boas Práticas de Manejo recomenda que todas as etapas de transporte sejam realizadas utilizando recipientes limpos e que permitam boa aeração, sacos com malhas adequadas e ou paneiros, protegidas contra a umidade e sujidades e separado de outros produtos para evitar contaminações. É importante planejar cada fase, principalmente o onde será coletado, o quando e quantas vezes serão feitas as coletas, ciclo e periodicidade, e quais as técnicas e ferramentas serão utilizadas. Deve-se definir um calendário de coleta ou cronograma, onde serão estabelecidas a época da coleta e quantas vezes por safra, periodicidade, essa coleta ocorrerá, o que é um dado fundamental para o manejo. Estas informações permitirão estabelecer as estimativas de produção esperadas e o estabelecimento de ciclos de coleta, com períodos definidos de não coleta para determinados indivíduos. Para a castanha, recomenda-se realizar a coleta somente após o pico da queda dos frutos, para evitar acidentes e possibilitar a regeneração natural das sementes. Assim, deve-se realizar um calendário de coleta para precaver possíveis acidentes de trabalho e possibilitar a dispersão e regeneração natural da espécie-alvo. No cumprimento do ciclo e da periodicidade da coleta, o extrativista deve realizar a primeira coleta após o pico de queda dos frutos, ou seja, depois que a maioria dos frutos cair, considerar um intervalo mínimo de 30 dias para voltar a coletar frutos na mesma árvore. É recomendável que os frutos não permaneçam muito tempo no chão da floresta, por causa da contaminação por fungos que podem produzir aflatoxina nos frutos após a coleta, ou mais tarde, em outro momento da cadeia produtiva.
A atividade de coleta da castanha é economicamente inviável se um único produtor tiver que visitar. Como estratégia de conservação da espécie, é fundamental definir ciclos de coleta e períodos de intervalo entre as coletas. O ideal é realizar as coletas da castanha do Brasil somente depois do pico de queda dos frutos, para evitar acidentes e possibilitar a regeneração natural das sementes. Na Amazônia, a safra da castanha do Brasil varia de acordo com as condições ambientais de suas diversas regiões. Por isso, é difícil definir um calendário de coleta único para a região como um todo, devido às variáveis que podem interferir na produção, principalmente para aquelas espécies que têm como principal produto não madeireiro o fruto. Assim, o plano de coleta deve ser discutido pelos produtores, levando-se em conta as especificidades de cada região, a exemplo da logística e sistema de coleta e época de queda dos frutos, períodos de chuvas ou secas, dentre outras. Também é importante definir os períodos de não coleta para determinadas árvores em sistema de rodízio, para não saturar todas as castanheiras. Para garantir a qualidade das castanhas, a primeira coleta deve ser feita logo depois que a maioria dos frutos ouriços tiver caído. O ideal é que a coleta seja feita durante a safra, com intervalo mínimo de 30 dias entre uma coleta e outra. Eita, que esse curso tá bom demais! Estamos aprendendo bastante e melhorando o nosso manejo de castanha. Mais produção, menos perdas e a qualidade do nosso produto cada vez melhor. E para fechar, vamos para a fase da pós-coleta, né, Ana? Verdade, Tião! As boas práticas do manejo da castanha melhoram a qualidade e, é claro, agregam valor ao produto, além de gerar mais renda para as famílias e sustentabilidade para as florestas. Vamos lá então para a última etapa. Em algumas regiões, a lavagem é uma prática pouco comum, como uma segunda seleção. Em seringais e castanhais, esta lavagem é realizada em fontes de água corrente, como rios e igarapés. Na lavagem em tanques, a recomendação que se faz é que a água esteja limpa. Nesta etapa, devem-se retirar as castanhas podres e xoxas que flutuam na água, ficando somente as boas, que tendem a afundar. Entretanto, se a secagem posterior não for eficiente, pode resultar em aumento do teor de umidade da castanha, favorecendo o desenvolvimento de fungos produtores de microtoxinas. Com base nas diretrizes técnicas para as boas práticas de manejo, esta etapa deve ser realizada da seguinte forma: clique para começar. Lavagem da castanha.
A lavagem da castanha pode ser considerada um processo eficiente para a seleção das castanhas, pois facilita a eliminação daquelas podres, vazias e xoxas, além de impurezas que flutuam na água. Porém, esta prática só será benéfica se a secagem for imediata. Caso contrário, é melhor não lavar as castanhas. Recomendações para lavagem. A lavagem deve ser realizada com auxílio de caixas plásticas de cor clara, a fim de facilitar a detecção de impurezas, tais como folhas, pedaços de galhos, insetos, etc. Deve-se preencher as caixas com castanha, fazer a imersão em água corrente e movimentando rapidamente a caixa para arraste das impurezas. Em seguida, é necessário escorrer bem a água e distribuir as castanhas no local de secagem ou pré-secagem, que deve ser localizado o mais próximo possível. Após a lavagem, se as castanhas não forem secas, a umidade pode facilitar a proliferação de fungos e aumentar a porcentagem de perdas. Para o estado do Amazonas, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, através do documento Orientações para as Boas Práticas de Manejos da Castanha do Brasil, recomenda a lavagem das castanhas coletadas. Atividades de pós-coleta. Secagem. Essa é a fase mais importante do manejo da castanha na floresta, para evitar a contaminação por aflatoxinas. As sementes deverão secar naturalmente sobre mesas ou sobre o chão telado em paiol, sempre limpo, construído para esse fim. Em locais que não possuem mesas e paiol estruturado, as castanhas podem ser colocadas na sombra sobre uma lona estendida no chão. A camada de castanhas deve ser menor que 20 centímetros de altura e o revolvimento deve ser 2 vezes ao dia. Neste momento é feita uma terceira seleção, eliminando as castanhas com rachaduras, podres, cortadas, xoxas ou outro aspecto comprometedor. Com cerca de 7 dias, a castanha já poderá ser ensacada. É importante não misturar na mesma pilha de secagem as castanhas que já estão quase secas com castanhas ainda úmidas. Deve-se impedir o contato de animais com o produto para evitar contaminações e, além disso, não permitir que as castanhas tenham contato direto com o sol ou com a chuva, pois o sol influenciará no sabor da amêndoa, deixando com gosto rançoso, e a chuva causará mofo. Atenção! O documento Diretrizes Técnicas para as Boas Práticas de Manejo recomenda que esta etapa seja realizada da seguinte forma. Deve ser realizada ainda na área do produtor, a fim de se reduzir o risco de apodrecimento por excesso de umidade. Deve ocorrer em estrutura adequada, armazém ou paiol, e ter acesso restrito, escada removível, local para fechamento com cadeados ou chaves. Deve ser feita em superfície limpa, na estrutura citada no item anterior, onde as castanhas serão dispostas em camadas de 20 centímetros e revolvidas a cada 2 dias, fazendo uma segunda seleção das castanhas, com a retirada de castanhas estragadas e cortadas, além de outras impurezas. Nos locais onde a prática da lavagem das castanhas é realizada, a pré-secagem deve ser imediata e mais intensa. A camada de castanhas deve ser menor que 20 centímetros de altura e o revolvimento deve ser diário. Segundo Leite, 2008, a castanha do Brasil, para ser armazenada na floresta, necessita de uma estrutura de secagem que permita uma rápida redução da atividade de água, para teor seguro, menor que 0,70. Caso contrário, a armazenagem prolongada só é recomendada se houver possibilidade de controle local quanto à umidade relativa e temperatura do ambiente de armazenamento. Armazenamento. O armazenamento é a etapa mais importante para a qualidade da castanha e para evitar a contaminação das amêndoas por fungos.
Caso a produção não seja comercializada imediatamente, o produto deve ser armazenado com casca a granel em galpão de madeira e tela. O tamanho do armazém deve ser de acordo com a produção, a fim de se evitar grandes pilhas de castanha, pois dificultam a circulação de ar. O galpão deve ser construído a uma altura de 80 centímetros a 1 metro do chão, para permitir a circulação do ar e evitando assim o contato com o solo e elevada umidade. As paredes e assoalhos devem ter espaçamento entre a madeira de 1,5 cm para facilitar a ventilação. Meia parede deve ser construída de tela. Os galpões devem ser protegidos contra a entrada de animais, aves, animais domésticos e silvestres e roedores. Para isso é importante que a escada seja removível e nos esteios da construção do armazém devem-se implantar cones invertidos ou saias de alumínio. O galpão deve ter tamanho planejado conforme a quantidade da produção familiar para não ficar superlotado e ser mantido fechado durante a entre-safra. Não é recomendável utilizar o galpão para armazenar outros produtos, insumos, produtos agrícolas, bem como não deve permitir o acesso de ou frequentado por animais. A utilização de sacos de ráfia para guardar as castanhas facilita o empilhamento, o transporte, além de proteger as castanhas e utilizar melhor o espaço. Por isso é necessário que estes sacos estejam limpos, não sendo recomendada a sua reutilização. A castanha armazenada pode ser embalada em sacas de 60 kg, devendo-se evitar empilhamento de mais de 5 sacas e permitir um espaçamento mínimo de 15 centímetros entre as pilhas, de forma a favorecer a circulação de ar. Quando for ensacar, deve-se usar preferencialmente sacos novos e em boas condições. Ensacar em data próxima ao embarque para o transporte secundário e identificar os lotes, produtor, data, local, etc. Em estudos realizados por Costa sobre a qualidade da castanha do Brasil, foi verificado que a armazenagem da castanha deve ser evitada em grandes períodos devido à elevação da quantidade de fungos aflatoxigênicos e aflatoxinas após 30 dias. Nesta etapa, deve ser realizado o tratamento silvicultural do castanhal. No extrativismo sustentável, essa atividade compreende as ações pelas quais o extrativista pode melhorar as condições ambientais da área em que explora determinada espécie, como capinar, roçar, adubar, podar e controlar as pragas. A proteção das áreas de ocorrência dos castanhais é fundamental para assegurar a conservação da espécie na região de ocorrência. A castanheira é uma espécie nativa de grande valor para a população que vive do seu extrativismo. Por isso, é importante cumprir algumas diretrizes para garantir sua conservação. Podem ser adotadas medidas tanto para manter e proteger as áreas, como para aumentar a produção de frutos. Clique em Importante. Importante. Tratamentos silviculturais. Os tratamentos silviculturais, para a grande maioria das espécies, representam melhoria da produção e conservação da espécie a partir do enriquecimento ou plantio de mudas, de forma a permitir a manutenção da espécie a longo prazo. Uma das atividades também recomendadas é a limpeza das trilhas e dos caminhos que interligam as castanheiras e castanhais. A limpeza facilita a coleta e o transporte dos ouriços e das castanhas. Da mesma forma, o corte de cipós deve ser adotado para a liberação de castanheiras jovens e reprodutivas, mas só deve ser feito nos casos em que esteja bem caracterizado que os cipós estão prejudicando, de alguma forma, a produção de frutos ou sementes da castanheira. Caso os cipós estejam causando danos que impeçam o crescimento, eles devem ser eliminados. Antes de cortar ou eliminar cipós, é preciso considerar que a densidade de cipós nas copas das árvores pode estar diretamente ligada à manutenção do habitat, muitas vezes benéfico para os agentes polinizadores e dispersores de sementes.
Não deve ser utilizada a queimada para a limpeza dos castanhais. Para o controle de pragas e doenças, devem ser seguidas as orientações da Instrução Normativa do Mapa número 46 de 2011, com as modificações da Instrução Normativa do Mapa número 17 de 2014, que contém um regulamento técnico para os sistemas orgânicos de produção. Conservação das áreas de coleta. A abertura de estradas e caminhos de acesso ou manutenção dos existentes reduz custos e diminui impactos negativos à vegetação causados pela atividade. Recomenda-se aproveitar os caminhos existentes, mantendo-os limpos. Isso facilita o acesso à área de coleta, a proteção e manutenção da floresta, as atividades de monitoramento da produção. Recomenda-se que o plantio das mudas seja feito no sentido de enriquecimento e garantia de manutenção da espécie a longo prazo, reforçando a semelhança com a forma que os sistemas acontecem na floresta, garantindo a diversidade de espécies e não reproduzindo o sistema de monocultura. Caso seja necessário realizar enriquecimentos como forma de aumentar os castanhais, é recomendável fazê-los em áreas de clareiras, devido à boa resposta da espécie em termos de crescimento. Nesse caso, recomenda-se localizar as clareiras e escolher espaços abertos para o plantio de mudas. A distância mínima entre as mudas deve ser de aproximadamente 12 metros. No plantio de mudas, a castanheira deve ser plantada em covas profundas. Para o enchimento, recomenda-se mistura de terra vegetal com esterco e ou biofertilizantes ou adubação orgânica. O espaçamento e a densidade de plantio dependem da finalidade. A produção de mudas em grande escala deve ser feita em canteiros, chamados de sementeiras, colocando as sementes sob a areia, com o lado da raiz voltado para baixo a 1 centímetro de profundidade. As sementeiras devem ser de madeira, suspensas a 1 metro do solo. Podem ser construídas sobre um ripado com 50% de sombra ou ter cobertura própria que evite a luz direta do sol e o excesso de chuva. O substrato pode ser preparado com areia e serragem na proporção de 1:1. Montada a sementeira, é hora de escolher as sementes e mudas. Elas devem ser de boa qualidade, proveniente de matrizes selecionadas. E a rega deve ser feita logo em seguida, devendo ser repetida a cada 2 dias ou quando necessário. As sementes iniciam a germinação 10 dias após a semeadura, podendo se estender até 5 meses. Em 80 dias, normalmente, já devem ter ocorrido 70% do processo de germinação. As mudas devem ser colocadas em sacos ou em viveiro caseiro. Quando as mudas atingirem 40 centímetros de altura ou emitirem em torno de 15 folhas, podem ser replantadas em local definitivo na época chuvosa. Plantas menos desenvolvidas deverão permanecer no viveiro até o próximo período de plantio, ou seja, a próxima estação chuvosa. Enriquecimento de clareira. Por ser uma espécie com potencial silvicultural, a castanheira é uma excelente opção para o reflorestamento de áreas degradadas de pastagens ou de cultivos anuais consociadas com outras espécies florestais. Caso seja necessário realizar enriquecimentos como forma de aumentar a população de castanheiras, é recomendável realizar o enriquecimento em áreas de clareiras devido à boa resposta da espécie em termos de crescimento. Produção de mudas. Os plantios de castanheiras são relativamente jovens, tendo sido iniciados na década de 80.
E por ser uma espécie de produção tardia, normalmente após 10 anos do plantio, continuou sendo alvo de estudos para definição de sistemas de produção. Existe um número reduzido de castanhais de cultivo, localizado nos estados do Amazonas e Pará. Clique no ícone Saiba Mais. Segundo Cimeris, uma boa forma de tratar as sementes para quebrar essa dormência é coletá-las bem frescas, logo depois da sua queda, e armazená-las em recipiente com areia úmida. As sementes devem ser mantidas na sombra, em lugar bem ventilado e drenado. Após 5 meses, deve-se retirar as cascas das sementes, que agora estão muito mais soltas, jogando fora qualquer semente que foi danificada nas pontas. As sementes devem ser colocadas em um canto onde elas possam nascer sem serem atacadas por formigas nem ratos. Após 2 semanas, elas vão começar a germinar, com a maioria nascendo depois de 1 mês e meio. As mudinhas devem ser colocadas em um saco ou viveiro caseiro e depois de atingirem 25 centímetros de altura ou 16 folhas, plantadas em lugar definitivo. Ufa! Quanta informação valiosa, Carlos! Agora a nossa comunidade vai manejar com mais sabedoria, fazendo o uso sustentável para manter as florestas em pé. Essa conscientização é muito importante, Tião. Não deixe de testar seus conhecimentos praticando com os exercícios que estão no ambiente virtual.